Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula 4, objeto de conhecimento, porcentagem. Detalhamento, cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Então, vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai aprender as várias maneiras que a gente pode usar a porcentagem. A gente costuma usar a porcentagem mais para calcular desconto, mas a porcentagem ela não serve só para isso. Ela serve tanto para calcular desconto, uma parte, né, de um todo, mas também serve para a gente calcular acréscimos, que são porcentagens a mais, e a gente vai entender tudo isso nessa aula. Mas antes, a gente vai ver aqui o que significa a palavra porcentagem. Vamos ver aqui na nossa cartela. O nome tem origem do latim percento, que quer dizer porcento, ou seja, uma razão de base 100. Então, vamos atentar para dois detalhes aqui, ó. Vem do latim percento e que quer dizer porcento. Então, a gente pode falar tanto porcentagem quanto percentagem. Os dois termos estão corretos. E qual é a base aqui? A base é o 100, que a gente vai usar a razão, onde o denominador ali vai ser o 100, que ele vai representar o todo. As porcentagens, elas também são chamadas de razão centesimal ou também de percentual. Elas costumam ser indicadas por este símbolo aqui, que a gente lê como porcento. A gente pode representar uma porcentagem na forma fracionária, na forma decimal ou acompanhada do símbolo porcento. Então, a gente tem aqui essas representações. Vamos ver um exemplo. Se a gente quiser representar 40%, na forma fracionária, ele fica desse jeito aqui. Fica o 40 no numerador e o 100 no denominador. Isso aqui significa 40 por 100, 40 dividido por 100. Na forma decimal, é o resultado dessa divisão aqui. É 0,40 ou 0,4, tem o mesmo valor. Só que a gente vai usar aqui 0,40. 0,40 tem o mesmo valor que 0,4, tem o mesmo valor que 0,400 e assim por diante. Então, não importa a quantidade de zeros, o que vai valer é aqui que o 4 está na casa decimal. Então, a representação do 40 por 100, ele pode ser representado dessas maneiras. Pode ser 0,40, 0,4, 0,400, 0,4000, quantos zeros forem necessários. E o outro tipo que a gente pode representar é acompanhado do símbolo porcento, que seria isso aqui, 40%. Então, essas são as três formas diferentes da gente escrever uma porcentagem, que é na forma fracionária, 40 sobre 100, na forma decimal, vai ser aqui o 0,40, e acompanhada do símbolo, que é 40%. Todos esses três modos representam o mesmo valor, ou seja, todos eles têm o mesmo significado, ok? Então, essas são as três formas da gente representar uma fração em forma de porcentagem. E aqui a gente vai ver alguns exemplos básicos. Vamos ver aqui o nosso primeiro item. Nosso item A é de 6%. Nós temos aí a representação dele acompanhada do símbolo porcento, 6%, e na forma de fração, que é 6 sobre 100. O que ele significa, esse valor? Significa que ele é a sexta parte de 100, ou seja, ele está representando ali 6 partes de um total de 100.
Para a gente entender melhor, vamos ver agora o nosso item B. No item B, a gente tem a representação em porcentagem como 50%. E a representação fracionária é 50 sobre 100 ou 50%. Esse 50% a gente vê bastante aí no nosso dia a dia. Por exemplo, se você for comprar uma blusa que custa R$30 e essa blusa está com 50% de desconto, a gente já sabe de cara quanto vai pagar nessa blusa? Já sabe, né? A gente vai pagar metade. Mas por que 50% representa metade? Vejam ali na fração. O 50 por 100 representa o quê? 50 parte das 100. E o 50 é a metade do 100, não é verdade? Então significa que o 50% sempre vai ser a metade de algum valor. Então, se a gente for comprar uma blusa que custa R$30, mas que está com 50% de desconto, a gente vai pagar a metade dela. Ou seja, vamos pagar apenas R$15. E é um bom desconto, não é verdade? 50%, na verdade, é um ótimo desconto. A gente sempre vê desconto ali de 10%, de 5%, de 6%, mas o desconto de 50% ele realmente chama a atenção. Agora a gente vai ver outros tipos, outros exemplos que vão ajudar muito a gente a descobrir vários valores de fração quando a gente for precisar utilizá-las. Vamos continuar aqui vendo o nosso item C, só que agora na nossa cartela. Temos aqui que o item C é o 10%. 10%, na sua representação fracionária, é o mesmo que 10 sobre 100, ou seja, são 10 partes do 100. Na letra D, nós temos o 45%, que são 45 partes do 100, a sua forma fracionária é 45%. E aqui no item E, nós temos 1%, que é uma parte dos 100, ou seja, é 1 dividido por 100. Aqui a gente tem dois valores importantíssimos, que são 10% e 1%. Se a gente quiser calcular 10% de uma quantidade ou 1% de uma quantidade, fica bem fácil. A gente sempre usa o valor 100, né, como referência, que é o mais fácil da gente calcular. Quanto é 10% de 100? É exatamente a 10ª parte dos 100, só que o 100 já é a nossa base, né? Então, 10% de 100 é o próprio 10. E se a gente quiser saber quanto é 1% de 100? 1% de 100 já é uma unidade de 100, né? Então, já vai ser aqui, ó, o próprio 1. Então, quando a gente tem o 100, que a gente quer saber a porcentagem referente ao valor de R$100, por exemplo, fica bem fácil da gente saber que R$10 é 10% de 100, que R$1 é 1% de 100. Agora, vamos dizer que a gente tem o valor de R$540. Temos aqui R$540. A gente não vai trabalhar com os centavos, vamos deixar direto aqui só os R$540. Se eu quiser saber quanto é 10% de R$540, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tenho aqui, R$540, e vou reduzir uma casa decimal. Se eu quero, vejamos aqui, ó, 540 é o total, né? Representa 100%. Se eu quero só a 10ª parte dele, se eu quero só 10%, eu vou andar com uma casa aqui para a esquerda. E vai ficar quanto? Vai ficar R$54. 54,0 ou simplesmente só o 54. O 54 ele está representando o quê? Os 10%. Vejam só que a gente não precisou de nenhum cálculo para entender que 10% de 540 é 54. O mesmo vai acontecer quando a gente quiser calcular 1%. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 540
E agora vamos andar com duas casas para a esquerda. Então, novamente, 540 é equivalente a 100%. Se eu quero 1%, eu vou andar duas casas aqui, então a vírgula vai ser 5,4, ok? Então, 5,4, ou seja, R$ 5,40, equivale a 1%. Então, viram como é fácil da gente identificar quanto é 10% e quanto é 1% de um valor? No que isso vai me facilitar? Vai facilitar bastante, a gente já vai ver aqui algumas aplicações. E isso vai servir para qualquer valor, digamos, quebrado que você tenha. Por exemplo, se eu quero saber quanto é 10% de R$ 650, eu vou precisar fazer um monte de cálculo? Eu posso fazer os cálculos, vai estar certo. Mas eu posso fazer direto. 10% de 650 é tirar o zero, é R$ 65. Então, vamos voltar aqui para a nossa cartela, para aqueles exemplos, para a gente entender onde que a gente vai usar. Nós temos aqui nessa tabela a fração centesimal e a taxa percentual. Temos aqui 7%, que é 7 sobre 100, e a gente escreve na forma percentual dessa forma aqui, o 7 seguido pelo símbolo de porcentagem. A gente tem também 30%, onde 30% está aqui representada na sua forma de porcentagem aqui com o símbolo. Então, lembram lá que a gente estava usando o valor de R$ 540? Vou deixar aqui só 540. A gente aprendeu que 10% de 540 é quanto? R$ 54, correto? E se eu quiser saber quanto é 30% de R$ 540, o que eu vou fazer? Olha só, o 30%, ele é 3 vezes 10, né? Não é verdade? Ou então, se ficar mais fácil para você, ele é 10 mais 10 mais 10. Tudo isso pode ser em porcentagem, ó. 30% é 3 vezes o 10%. Então, se eu já sei que 10% de 540 é 54, quanto vai ser 30% de 540? 30% vai ser 3 vezes os 10%, ou seja, vai ser 3 vezes 54. Então, 30% vai ser 3 vezes 54. E aí a gente vai ter o nosso valor. Então, vejam aí a importância da gente saber calcular 10% e calcular 1% também. Voltando lá para o nosso valor, R$ 540. Quanto é 1% de R$ 540? A gente viu que é igual a R$ 5,40. E agora, se eu quiser saber quanto é 7% de R$ 540, vai ser 7 vezes o 1%. Vai ser 7 vezes R$ 5,40. Então, a gente tem várias formas de realizar o cálculo de porcentagem. Até aqui, a gente viu as formas menores que 100 para a gente calcular a porcentagem. A gente calcula só um pedaço, só uma parte do todo. A gente calculou 50%, que é a metade do valor. A gente calculou 10%, que é a 10ª parte do valor. Calculamos 1%, que é a 100ª parte do total. Também vimos outros exemplos, como 6%, 7%, 30%. Agora, voltando lá na nossa tabela, a gente tem o último valor lá de 115%.
O que isso significa? Vamos voltar lá para a nossa tabela. 115% significa o quê? 115 partes de 100. Mas, professora, 115 é maior do que 100. Isso é verdade. Mas o que isso quer dizer? A gente sabe que 100% é 100 sobre 100. É o total. Então, vocês concordam comigo que 115% vai ser maior que o total? Exatamente. 115% é o quê? Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem melhor. 115% é o 100% mais 15%. Ele é um acréscimo. Lembram que eu falei que a gente vai trabalhar as porcentagens, tanto os pedaços do todo quanto o a mais. Então, para a gente entender melhor essa questão do acréscimo, uma porcentagem a mais, como esse exemplo que a gente tem aí na nossa tabela do 115%, vamos agora entender melhor como que a gente faz para utilizar essa porcentagem que for maior do que 100%. Para isso, a gente vai ver um vídeo onde a gente consegue utilizar uma porcentagem maior do que 100%. Vamos ver. O acréscimo percentual acontece quando acrescentamos um valor ao valor original através de uma porcentagem. Um bom exemplo são as multas por atraso no pagamento. Então, a gente viu aí o João bem aflito, né? Por quê? Porque ele atrasou o pagamento da sua conta. A sua conta atrasou, ele vai pagar depois do vencimento, só que o que vai acontecer? Ele vai pagar a mais. Ele vai pagar uma porcentagem a mais. Ele vai pagar um acréscimo, vai pagar uma multa. Então, vamos ver aqui a conta de energia do João, como ficou? Então, olha só, o valor da conta de energia era de R$100, só que tem uma multa por atraso, uma multa de 2%. Quanto é que ele vai pagar no total? Ele vai pagar o valor da conta, que é o valor de R$100, mais o valor da multa, que é de 2%. Mas quanto é 2%? A gente vai já entender esse valor aqui. Então, olha só, o valor da conta, R$100, ele é 100% da conta. É o valor total. E os 2% são o acréscimo. Então, olha só o que ele vai pagar. Ele vai pagar o valor da conta mais o acréscimo. Então, ele vai pagar 102%. Então, viram só onde a gente consegue ter aqui um exemplo onde a gente usa mais do que 100%. Aqui fica bem fácil, porque a gente já sabe quanto é 2% de 100? Sabe, né? A gente sabe que 10% de 100 é 10, 1% de 100 é 1 e 2% de 100 é 2. Então, ele vai pagar aqui no final, com a multa, R$102. Então, olha só, ele vai perder aí R$2, né? Que ele podia usar para outra coisa, mas vai ter que pagar multa. Então, vamos evitar as multas, vamos pagar as contas em dia para não pagar juros. E esses juros, a gente sabe que eles só aumentam, né? Então, esse é um exemplo aí para a gente não seguir, que é pagar multa. Vamos seguir nossa aula vendo agora um exemplo de acréscimo. Um remédio custa R$120 e vai ter um aumento de R$6. Letra A. Quanto passará a custar o remédio?
Então, é uma conta bem simples que a gente tem que fazer, né? O remédio custa 120 e vai ter um aumento de R$6. Quanto que ele vai custar? Vamos somar aqui, ó, R$6. Lembrando de posicionar todas as casas decimais na mesma direção. Então, 120 mais 6 vai ser aqui 0, 0, vírgula, 0 mais 6, 6, 2 e 1. Então, o remédio passará a custar, vou aproveitar que já está escrito aqui, vai passar a custar R$126. Bem simples, né? Agora vamos para o item B. Qual o percentual do aumento? Então, a gente quer saber quanto que vale aqui R$6 em porcentagem. Então, a gente pode fazer isso. A gente sabe calcular uma porcentagem do 120, não é verdade? A gente sabe calcular 10% de 120, 1% de 120, 5%. Mas a gente sabe que o valor de R$6, ele corresponde aqui a uma porcentagem do 120. Como que a gente faz para descobrir qual é esse valor? Existem várias maneiras. Uma delas é a que a gente aprendeu ainda agora, né? A gente sabe que 10% de 120 vai ser quanto? É só a gente tirar o zero. 10% de 120 vai ser R$12. Mas o valor que a gente quer saber é R$12? Não, é 6. Mas aí a gente pode perceber que 6 é a metade de 12. A metade aqui do 12 é 6. Então, a gente pode conferir que a metade dessa porcentagem vai ser o equivalente ao 6. Qual é a metade de 10? É 5. Então, R$6 corresponde a 5%. Isso aqui a gente faz nessa forma de dedução, mas existe um método para a gente calcular esse percentual. O que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar o valor que a gente quer saber, que é os R$6, dividir pelo total, que é 120, e multiplicar esse resultado por 100. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 100, que é 600, dividido por 120. Isso aqui é igual a 5. É exatamente 5%. Então, o percentual de aumento foi de exatamente 5%. Ou seja, R$6 equivale a 5% de 120. Vamos ver outro exemplo. Comprei por R$120 uma calça que custava R$150. Qual foi o valor do desconto? Então, a calça custava R$150. Deixa eu melhorar aqui. A calça custava R$150 e ela foi comprada por 120. Qual foi o valor desse desconto? É só a gente fazer uma subtração agora. 150 menos 120. Aqui vai ser 0, 0, vírgula, 0 novamente. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Não precisa esse 0 aqui na frente. Então, esse aqui é o valor do desconto. R$30. É um bom desconto, né? Só que temos agora que resolver o item B. E adivinha o que o item B está perguntando? De quantos por cento foi o desconto? Bom, a gente já sabe que o desconto, vamos escrever aqui, que o desconto foi de
R$30. A gente respondeu lá no item A. Esse desconto foi de R$30. Agora, quantos por cento é R$30 de 120? Novamente, perdão, de 120 não, de 150. O valor original aqui é 150. Então, a nossa referência vai ser o preço original, né? Porque o desconto foi sobre o valor original de 150. Então, novamente, a gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez das outras vezes. A gente tem aqui o valor de R$150. Quanto é 10% de R$150? É só a gente andar com uma casa decimal aqui para a esquerda. 10% de R$150 é R$15, correto? Então, se eu já tenho 10%, se eu tivesse 10% de desconto, o meu desconto seria de R$15. Mas o meu desconto foi mais, não é verdade? Foi mais de R$15. Então, o meu desconto também foi mais do que 10%, certo? Mas se a gente observar, a gente consegue ver que R$30 é aqui, ó, o dobro de R$15. Então, o dobro de R$15 é R$30. E o dobro de 10% é 20%. Então, o que que a gente pode deduzir? Se 10% é R$15, significa que 20% é R$30. Então, esse desconto foi de 30%. Mas essa é só uma maneira da gente resolver essa porcentagem. Tem outra maneira? Tem. Da mesma forma que a gente fez no nosso exemplo anterior. A gente pega o valor do desconto, que é 30, divide pelo valor da calça, que é 150, e multiplica por 100. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 vezes 100 é 3.000. E dividimos tudo por 150. Cancelando aqui um zero com zero, vai ficar 300 por 15. E isso aqui é exatamente igual a 20. Ou seja, a porcentagem do desconto é de 20%. Então, a gente viu aqui duas maneiras que a gente pode fazer para calcular a porcentagem. Então, vejam, aqui nesses dois exemplos, não ajudou a gente a saber calcular direto quanto é 10% ou 1% de um determinado valor? Se a gente consegue identificar os 10% de um valor, a gente consegue descobrir quanto é 20%, 30%, 40%, 60%, assim por diante. Da mesma forma, se a gente identifica quanto é 1% de um valor, a gente vai saber quanto é 2%, 5%, 7% e assim por diante. Mas também existe a fórmula onde a gente pega o valor, divide pelo total e multiplica por 100 e a gente vai conseguir a porcentagem. Então, assim foi a nossa aula sobre acréscimos e decréscimos com porcentagem.